Nosso corpo, como templo do Espírito Santo, é um meio para desenvolvermos os nossos talentos. Por isso que devemos cuidar muito bem dele. Deus nos convida a exercer o nosso direito de escolha para adotarmos princípios de vida que podem manifestar em nós a imagem do Criador. A forma como nos alimentamos representa o direito de escolha que nos foi dado por Deus. Se fizermos sempre as opções corretas e se tivermos em mente que o equilíbrio é o nosso foco, certamente alcançaremos a saúde que desejamos e também a aprovação divina. Como vocês podem ver, temos aqui à nossa frente exemplos de preparações típicas de café da manhã. E é importante lembrarmos o seguinte: o de jejum deve ser a principal e a mais farta refeição do dia. Por quê? A gente deve lembrar que, embora o nosso corpo repouse durante a noite, ele continua mantendo reações fisiológicas que se prolongam durante toda a noite. Por exemplo, a respiração, a nossa circulação, o coração continua batendo, funcionando. E para isso, o nosso corpo recorre a reservas energéticas que nós temos. Ao chegar ao final da noite, nós já teremos esgotado essas reservas. Então é importante que no de jejum você venha refazer essas reservas de energia e também adquira mais energia para que possa desenvolver as suas atividades no decorrer do dia. Para se ter uma refeição equilibrada e variada no início do dia, é importante que tenhamos em mente que, ao escolher os alimentos, percebamos a que grupo eles pertencem. O primeiro grupo é o grupo das frutas. É importante que você tenha representantes desse grupo diariamente na sua refeição matinal. Você pode consumir as frutas ou in natura ou então na forma de sucos, vitaminas e outras preparações. Outro grupo é o grupo dos alimentos energéticos. Nós temos aqui alguns representantes. Temos pães, bolo, temos granola e também algumas raízes. Temos aqui o aipim, o inhame, batata doce, que são alimentos muito típicos da nossa região. Temos ainda o milho. Esses alimentos são importantes porque, como eles são muito ricos em energia, em carboidratos, eles vão nos dar um suporte energético para que no decorrer do dia nós tenhamos reposto as nossas reservas energéticas. Temos ainda aqui representantes do grupo dos laticínios. E temos duas opções. Para aqueles que fazem uso de produtos oriundos do leite, nós temos aqui queijos brancos, queijo magro, tem pequena quantidade de calorias e de gordura. E temos também o iogurte natural, que é um iogurte feito em casa, que você pode utilizar de várias maneiras, com vários tipos de frutas diferentes, para dar o sabor que você deseja. Para aqueles que não fazem uso de produtos de origem animal, nós temos uma excelente opção para substituir esses alimentos, que são os alimentos provenientes da soja. Temos o extrato de soja, também conhecido como leite de soja, que substitui perfeitamente os laticínios. Para você consumir junto com os pães, torradas ou bolo, temos ainda alternativas muito saudáveis que substituem margarinas e manteigas. Temos aqui, por exemplo, a maionese feita à base de soja, temos o mel, que é muito saudável, também muito energético. Temos ainda aqui castanhas, a castanha do Pará, a castanha de caju, que são também alimentos energéticos, muito ricos em minerais, vitaminas e também gorduras benéficas para o nosso coração. Devemos lembrar o seguinte: o de jejum deve ser a refeição mais farta do dia, para que possa te sustentar e dar energia para que você realize todas as suas atividades diárias. Vamos falar agora da segunda refeição do dia, que é o almoço. Essa refeição, ela deve se constituir de alimentos simples, sem ser necessário uma grande quantidade de pratos. O importante é que a gente tente variar ao máximo o tipo de preparação e os alimentos servidos durante os dias da semana, para que a gente obtenha também uma quantidade variada de nutrientes. Vamos começar então falando das saladas, que são uma parte muito importante da refeição. Primeiro, é importante que a gente tente ter uma grande variedade de legumes e verduras e também prepará-las de maneira simples, sem muita adição de condimentos, de molhos muito gordurosos. A gente consegue obter uma salada muito saborosa simplesmente adicionando limão e azeite. A variedade de cores dos pratos. Quanto mais variadas são as cores das saladas, das verduras, mais nutrientes diferentes você está assimilando também para o seu organismo. Algumas dicas são importantes para que você tenha uma alimentação mais saudável. Primeiro, torne o ambiente da sua refeição um ambiente calmo, tranquilo, onde o foco seja realmente o alimento. Dessa maneira, com certeza, a refeição vai se tornar um momento mais prazeroso para você e para sua família. Prefira começar a sua refeição sempre pelos alimentos crus, pelas saladas. Dessa maneira, você vai ter uma maior sensação de saciedade e também já vai iniciando o seu processo digestivo.
Outro grupo que deve estar presente no almoço são os alimentos do grupo das leguminosas. Esses alimentos são muito importantes porque, além de serem ricos em proteínas, eles também têm bastante fibra, vitaminas e minerais. Aqui a gente tem alguns exemplos. Nós temos o feijão, que é de consumo muito comum, né, para todos nós, e nós temos alguns substitutos desse alimento. A gente tem a soja, o grão de bico, que podem ser preparados da mesma maneira que você prepara habitualmente o seu feijão. Então, variando o tipo de leguminosa que você consome, você acaba tornando a refeição menos monótona no dia a dia e também assimilando nutrientes diferentes. Em seguida, nós temos aqui o grupo dos alimentos energéticos. São alimentos ricos em carboidratos que vão nos fornecer energia para nossas atividades diárias. Aqui nós temos como exemplo o arroz integral. Ele pode ser substituído pelo macarrão integral. E daí então você consegue ter essa variedade de nutrientes e de preparações no seu dia a dia. Em seguida, nós temos as proteínas. Esse nutriente também deve estar presente diariamente na nossa refeição. Aqui nós temos vários exemplos de preparações. Temos preparações à base de proteína de soja, de glúten, temos também a presença da ricota, que é um queijo com baixo teor calórico e também baixo teor de gorduras. E aí, o que é importante a gente atentar? Primeiro, dar sempre preferência para as proteínas de origem vegetal. E também buscar, através de conhecimento de novas receitas e preparações, variar no dia a dia, para que a refeição também não se torne monótona. Outra dica importante é que você evite consumir líquidos junto à refeição. Os líquidos, eles diluem as enzimas e acabam retardando o processo digestivo. Outro fator que merece atenção também é a mastigação. É importante que você mastigue muito bem os alimentos, até sentir que eles estão totalmente triturados. Ao escolher os alimentos que vão estar presentes em sua refeição, tenha em mente que você deve optar apenas por um representante de cada grupo, com exceção das saladas. Você pode optar por uma variedade de vegetais, de legumes, hortaliças, e quando passar para os outros grupos, lembre-se que basta um único representante dos energéticos, ou arroz integral, ou macarrão integral, ou batatas, algumas raízes que também fazem parte desse grupo. Em relação às leguminosas, também escolha apenas um representante e isso também serve para os pratos principais. Dessa forma, você vai ter uma refeição, o lanche da noite, deve ser leve, simples e confortante, preparando o organismo para o descanso. Deve-se escolher pequenas porções ou moderadas e também alimentos de fácil digestão. É importante que se atente para evitar alimentos estimulantes ou muito condimentados, que atrapalhem o descanso ou que causem insônia. Algumas pessoas podem preferir fazer uma refeição frugal, e ela pode escolher um tipo de fruta para consumir nesse horário e, de preferência, uma fruta que tenha bastante líquido. Aqui nessa mesa nós temos alguns exemplos de preparações próprias para o jantar. Temos as frutas e temos também um tipo de prato muito agradável para ser consumido à noite. Temos aqui algumas sopas, alguns cremes. Temos aipim, batata com espinafre, abóbora, ervilha. Elas podem ser muito bem acompanhadas por uma torrada, que também é de muito fácil digestão. Outra opção que nós temos aqui é de sanduíches leves. Eles utilizam pão integral e podem usar recheios naturais com baixo teor calórico. Por exemplo, temos aqui o recheio de salsicha vegetal, ricota e um hambúrguer vegetal também. Seguindo esses princípios abordados e fazendo as escolhas certas no decorrer do dia, certamente você vai ser bem alimentado, bem nutrido e vai ter uma noite de descanso reparadora.